Todos, por favor, se acomodem, mantenham seus celulares no modo silencioso. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Associação Paulista de Magistrados e Associação Paulista do Ministério Público dão as boas-vindas a todos nesse primeiro encontro com os candidatos ao governo de São Paulo, Compromisso com a Justiça. Hoje é o segundo dia dos trabalhos. Trata-se de uma iniciativa inédita da Advocacia, Magistratura e Ministério Público, visando a apresentação de questões voltadas à Justiça Paulista com os candidatos ao governo estadual. Nós convidamos para a composição da primeira mesa Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Convidamos à mesa Juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Convidamos à mesa Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Convidamos à mesa nosso primeiro candidato, Geraldo Alckmin. Os senhores podem se sentar. Nós destacamos e agradecemos a presença do excelentíssimo desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, que nesse ato representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Eduardo Cortes de Freitas Gouveia, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Dr. Leonardo Sica, vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, nesse ato representa seu presidente. Dr. Antônio Ruiz Filho, secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutora Talulá Carvalho, diretora da Mulher Advogada e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor Aristóbulo de Oliveira Freitas, conselheiro seccional, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Propostas de Resolução do CNJ sobre eficiência do primeiro grau e jurisdição e aperfeiçoamento legislativo voltado ao Poder Judiciário. Dr. Cid Vieira de Souza Filho, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Estudos sobre Educação e Prevenção de Drogas e Afins, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Precatórios. Dr. Adriana de Melo Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária. E Dr. Edson Luiz Vismona, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. Dr. José de Ávila Cruz, presidente da Comissão de Resgate da Memória da OAB de São Paulo. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do nosso anfitrião, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Muito bom dia a todos. Hoje damos continuidade nessa semana festiva de inauguração da nova sede da Ordem de São Paulo, a esses encontros que estão promovidos pela Advocacia, OAB, ASP, pelo Ministério Público, através da Associação Paulista do Ministério Público, pela magistratura, a nossa queridíssima PAMAGES, num debate com os candidatos ao governo de São Paulo, buscando fazer com que o tema justiça, que é tão importante para a cidadania, entre no palco dos temas que serão de relevância para as decisões do futuro do Estado de São Paulo. Hoje, com muita alegria, anunciamos a presença do candidato Geraldo Alckmin. Ele concorre à eleição pelo PSDB, nascido na nossa queridíssima Pindamonhangaba, iniciou sua trajetória política como vereador, já aos 19 anos de idade, quando foi eleito também presidente da Câmara Municipal. Foi também prefeito de Pinda, deputado estadual e federal, ao longo das décadas de 80 e 90, ocupando o cargo de vice-governador do Estado, o que o levou ao governo pela primeira vez em 2001, devido ao falecimento do saudoso governador Mário Covas. Reelegeu-se em 2002, licenciando-se no cargo de 2006 para concorrer à presidência da República. Voltou a ser governador paulista nas eleições de 2010. Geraldo Alckmin é casado, pai de 3 filhos e tem formação na área médica, com especialização em anestesiologia. Quero cumprimentar, agradecer
a presença ao nosso candidato, informar que essa apresentação está sendo transmitida ao vivo no site das 3 entidades, com alcance de mais de 300 mil profissionais, entre magistrados, promotores, procuradores e advogados. E dizer a Vossa Excelência, nosso governador atual, mas candidato nesse momento, da alegria da casa em recebê-lo nessa semana em que ainda comemoramos essa nova casa da advocacia e da advocacia e da cidadania de São Paulo. Anunciamos a palavra do juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Obrigado. São palavras de agradecimento também ao nosso governador Geraldo Alckmin por aceitar o convite feito pelas entidades. Nós que sabemos das atribuições do governador, que nesse momento acumula uma campanha eleitoral, mas era muito importante e ele mostra com esse gesto a preocupação que tem com a justiça, com as entidades que organizam este evento, e é motivo de muita honra para todos nós. Eu quero também fazer um agradecimento especial à equipe que coordenou os trabalhos de organização deste evento, pela APAMAGES, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado e a doutora Herta Helena de Oliveira, pela OAB, o doutor Luiz Flávio Borges Durso e o doutor Aristóbulo Freitas, e pela PMP, Marcelo Roveri e Paulo Penteado Teixeira Júnior. Todos eles que cuidaram de preparar este evento e o fizeram com muito cuidado, com muita atenção, tanto que desde ontem tem sido um sucesso as atividades. Ontem recebemos 4 candidatos e hoje outros 5 candidatos. Então, os agradecimentos das entidades a essas pessoas que se dedicaram à realização desse evento, que é o primeiro, não é, doutor Marcos? É o único, foi a primeira vez que as 3 entidades se reúnem para ouvir as propostas dos candidatos e é a primeira vez que se coloca de uma maneira ou com esta força a pauta da justiça nas eleições ao governo do Estado. Então, muito obrigado, governador, em nome da APAMAGES e de todos os magistrados deste Estado, pela presença do senhor nesta ocasião. Anunciamos a palavra do Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer especialmente ao nosso governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, pela presença, em nome de todos os promotores de justiça da ativa e aposentados de São Paulo. Nosso agradecimento especial, Marcos da Costa, presidente da OAB, e Jaime Martins Oliveira, presidente da APAMAGES, por esse congraçamento das instituições em prol da justiça. Gostaria de ressaltar que o ato é histórico, pois nós reunimos os 9 candidatos a governador para discutir uma pauta previamente ajustada pelas 3 entidades, que significa os pontos a serem aprimorados para que a sociedade tenha um melhor atendimento jurisdicional. Daí o nosso compromisso em conjunto, conseguirmos melhorias para a sociedade, pois o destinatário do nosso trabalho é a sociedade. Gostaria de informar a todos que há um esforço conjunto das 3 entidades e isto está sendo obtido com grande êxito na transmissão online para todos os associados, advogados, juízes e promotores e seus familiares estão podendo assistir este evento ao vivo e posteriormente essas mídias estarão à disposição de todos, de modo que é um evento perene e os compromissos são aqui firmados para poder aprimorar a justiça para a sociedade paulista. Portanto, em nome dos promotores de justiça do Estado de São Paulo, agradeço a todos pela presença e desejo um ótimo evento hoje em continuidade ao ontem. Muito obrigado. Candidato Geraldo Alckmin, nós informamos que o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e pacto federativo.
Aos 18 minutos, o senhor será avisado sobre seu tempo. O senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de sua livre escolha. Aos 4 minutos, será novamente avisado sobre seu tempo. Durante toda a explanação dos candidatos, não será permitida a manifestação da plateia. Não haverá debates e nem perguntas. Ao final da apresentação, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo que será transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP e após uma entrevista coletiva. Candidato, nós o convidamos à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e cumprimentar também o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e agradecer ao convite. Para mim é muito honroso e ainda vir aqui à sede nova da OAB, que aliás é muito bonita, esse verdadeiro quadrilátero aqui da Justiça. Destacar aqui a presença do meu candidato a vice-governador, deputado federal Márcio França, que é advogado, uma larga militância. Saudar aqui a todos, me permite uma saudação afetiva do Dr. Calil, provedor da nossa Santa Casa de Misericórdia, uma das instituições de maior alcance social da nossa cidade, do nosso estado. Cumprimentar aqui todas as senhoras, cumprimentando a querida doutora Talulá, destacar e agradecer ao doutor Cid Vieira de Souza. Nós temos um caso, doutor Marcos, nós temos, e quero aqui agradecer aos advogados, nós temos o Cratode. Hoje, infelizmente, o Brasil é o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. Era o maior consumidor de crack. Hoje é o maior consumidor de crack e cocaína do mundo. Então, o Cratode hoje funciona ali no Bom Retiro e ele funciona 24 horas. Sábado, domingo, feriado, 24 horas. Inclusive, todo o sistema também de telefonia, além de atender os dependentes químicos. E tinha um jovem, nós fizemos o primeiro hospital só para dependentes químicos do país, já está funcionando em Botucatu. E agora vamos entregar o segundo hospital aqui, lá na antiga Cracolândia, na Nova Luz, na rua Helvécia, quase esquina com a rua Senador Dino Bueno, também só voltado à dependência química. Atendemos mais de 30 mil casos, 4 mil internações, passamos de 600 para 3 mil vagas no estado para internação ou comunidades terapêuticas, e a presença pela primeira vez lá no Cratode da Justiça, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e da Advocacia, através dos advogados, a quem agradeço, porque foram, inclusive, em caráter voluntário. Um trabalho maravilhoso. E aí, no jovem, ele resistia à internação, um jovem de mau estado geral, dependente químico, com comorbidade. Geralmente o dependente químico não tem só a dependência química, ele tem outras doenças. E aí o Dr. Cid Vieira de Souza descobriu que ele era São Paulino. Viu, Calil? E aí descobriu que ele era São Paulino e falou para ele: se eu trouxer uma camiseta do São Paulo, assinada pelo Rogério Ceni, você concorda em ser internado? Claro, se você trouxer assinada pelo Rogério Ceni, avalia. O Dr. Cid foi lá, conseguiu a camiseta, falou com o Rogério Ceni, ele autografou, aí levou e o menino foi internado. São gestos, né, de amor ao próximo, como esses, que estão na essência da justiça. Uma vez eu conversando com o papai,
Meu pai era um homem muito humanista, foi seminarista, quase foi padre, saiu no último ano. Quero destacar aqui com muita alegria a presença do Dr. Márcio Tomás Bastos, vale paraibano, como eu, Dr. Diogo Bastos, seu pai, pessoa queridíssima também na nossa região de Cruzeiro. Meu pai dizia um dia, conversando com ele, qual a maior das virtudes? Aí, depois de muita conversa, eu acho que é a justiça. Porque quem é justo é amoroso. Quem é justo se aproxima de Deus, tem valores, tem princípios. Então, agradecer aqui em nome do Dr. Cid, todos os advogados e a OAB. Quero começar pela questão dos fóruns e dizer aqui que nós estamos de acordo de que isso passe, como já em alguns estados, a sua construção pelo Poder Judiciário. Essa é a nossa posição do Executivo. Hoje nós temos construído os fóruns, nós já entregamos 17 fóruns, foram entregues, cidades grandes, por exemplo, como São José dos Campos. Hoje uma das grandes obras que nós estamos fazendo também é Osasco, mas praticamente região metropolitana, interior, litoral de São Paulo. Então 17 foram entregues, prevendo já no fórum, inclusive, a presença da OAB, sempre a escolha feita em comum acordo com o Poder Judiciário, o Executivo e o Ministério Público. 17 estão em andamento, 17 obras, e temos mais 6 em projeto executivo para serem licitadas. Depois queria também destacar aqui a questão dos precatórios. Até praticamente 1994, o governo do Estado de São Paulo praticamente não pagava precatório. Até porque você colocava no orçamento em setembro do ano anterior a inflação galopante. Quando chegava no outro ano, ainda se pagava no final do ano, a inflação já tinha, então praticamente não foi pago. De 1995, quando o Mário Covas assumiu, até hoje, nós já pagamos 26,5 bilhões de reais, foram pagos de precatório. Todos os precatórios até 700 mil reais estão quitados. Aliás, nós optamos por isso. E quero destacar aqui a grande participação da OAB. Porque nós poderíamos ter optado, uma metade é cronológica. A outra metade do montante do precatório poderia ser o maior desconto para grandes precatórios. Nós optamos do menor para o maior. Então, todos os precatórios de menor valor estão pagos. 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil reais. Então, o número de precatórios, que era superior a 20 mil, reduziu para praticamente um quinto, né, o número de precatórios. Acho que foi uma medida boa e tomada em comum entendimento com o OAB. A metade é a regra e a outra metade dessa forma. Claro que essa é uma discussão que foi feita uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ADIM, e que agora precisa ser modulada. Então, essa é uma conversa que nós queremos ter junto para participarmos juntos de uma boa solução. Quero destacar aqui também a MADECA, que está aqui presente conosco. E as obrigações de pequeno valor, elas são pagas imediatamente, nem viram precatório. E esse foi outro grande ganho, evitar, né, de se entrar na justiça. Então, as obrigações de pequeno valor pagas diretamente pelo Estado, sem precisar o precatório. Depois, queria também destacar, nós tivemos no ano passado um reajuste, sempre em junho, da tabela, na chamada assistência
judiciária gratuita, nós temos 50 mil advogados na assistência judiciária, além da defensoria. A defensoria cresceu bastante, ela é uma determinação constitucional, então além da defensoria, nós temos praticamente 50 mil advogados na assistência judiciária, fazendo um trabalho maravilhoso, atendendo mais de 1 milhão de pessoas, 350 milhões por ano o Estado investe para garantir essa assistência judiciária, em 330 postos. Em junho nós tivemos o reajuste, como determina a nossa database, que foi pelo IPC, mais um reajuste real de 5%, além do IPC, e nós estamos abertos porque nós queremos qualidade nesse trabalho. Acho que essa é uma questão essencial, né? Aliás, é um destaque para São Paulo, a qualidade dos serviços públicos, né, aqui no nosso estado. Depois queria trazer também uma palavra sobre a questão penitenciária. Nós estamos, eu sei que sempre há uma discussão, né? Se fizer escola, fecha penitenciária. Precisamos investir em educação. Fato que pouca gente sabe. No Brasil, a Constituição brasileira diz que ninguém pode investir, estados e municípios, menos de 25% em educação. Isso é constitucional, Constituição Federal. Ninguém pode investir menos de 25%. O Brasil inteiro, então, investe 25%. Às vezes você vê, o prefeito foi impugnado, porque ele investiu 24%, ou ele investiu 25% e o Tribunal de Contas falou, olha, você incluiu aqui uma coisa no 25% que não pode incluir. Então, baixou de 25%, ele fica inelegível. A Constituição paulista é a única, não há no Brasil nada semelhante, nenhum estado, nenhuma prefeitura que fala em 30%. Então nós investimos mais de 30% em educação. Não há ninguém que se compare ao estado de São Paulo. Desde a creche e a pré-escola, que nós ajudamos as prefeituras para as mamães poderem trabalhar e deixar seus filhos com segurança, a pré-escola, para ele já entrar no primeiro ano quase alfabetizado, o ensino fundamental, que agora caminha para tempo integral, o ensino médio junto com o técnico, ensino médio junto com o técnico e o ensino universitário, as melhores universidades do país, além da rede de ETECs e FATECs. Mas eu digo isso porque nós temos que investir em educação. E ninguém investe mais que São Paulo. Agora, o sistema penitenciário precisa ser ampliado, melhorado, independente disso. Um fato interessante, o Brasil tem 11,3% das pessoas com nível universitário. Os Estados Unidos tem quase 40%. Então, os Estados Unidos deveria ter menos penitenciário, ou menos preso. Tem 2,2 milhões de presos nos Estados Unidos. 2,2 milhões de presos. Então é preciso analisar com um pouco mais de profundidade essas questões. Nós já entregamos 14 unidades prisionais, nós tínhamos quase 40 mil presos em cadeia pública, em distrito policial. A polícia judiciária investigativa não podia trabalhar, porque tinha que tomar conta de preso, tentando estourar a cadeia, superlotada atrás, não investigava. Uma vez eu reuni, no outro mandato, o pessoal da Polícia Civil, o que eu posso fazer para incrementar, fortalecer a polícia investigativa? Doutor, tire os presos da cadeia. Eu falei, tá bom, está fechado, nós vamos zerar isso aí. Hoje tem 2 mil presos e 40 mil doidos. É mais um ano no máximo, zero. Nós podemos dizer, São Paulo é o primeiro estado brasileiro a não ter preso em cadeia. Aliás, o CDP é uma instituição paulista. Nós criamos Centro de Detenção Provisória. É aquele preso que ainda não foi condenado, que ficava na cadeia. Uma vez eu ouvi na Marília Gabriela, um ex-preso
ficou vários anos preso, e ela perguntou para ele: o que você viu de melhor e o que você viu de pior no tempo que você esteve preso? Aí ele respondeu, falou: olha, o de melhor, a penitenciária de Pirajuí, ao lado de Bauru. É uma fábrica penitenciária, é uma indústria penitenciária de Pirajuí. O que eu vi e o que você viu de pior? Todos os presos trabalham lá e fabricam todos os móveis do Estado, inclusive o gabinete do governador aqui no centro, eles fizeram todos os móveis. E o que você viu de pior? Aí ele falou: é cadeia, não é penitenciária. Você imagine você entrar num elevador lotado. Você quer sair do elevador. Agora você imagina você morar no elevador lotado. Uma coisa desumana, além do risco de fuga e de perda de eficiência do trabalho da polícia investigativa. Então nossa meta é zerar o mais rápido possível todos os presos em centros de detenção provisória. Entregamos 14, temos 8 em obra e 10 em licitação. Isso é muito importante, porque o grande problema nosso de fazer unidade prisional não é terreno, porque ninguém quer na sua cidade. Ninguém, mas ninguém. É uma guerra verdadeira. Eu até tive uma discussão com uma pessoa que foi lá reclamar e tal, e eu falei: olha, Taubaté, onde eu estudei medicina, tem 3 unidades prisionais. E a de maior periculosidade, que é o Piranhão, né? Casa de custódia. Tremembé, do lado, tem 4. E, no entanto, Taubaté tem indústria, turismo, as melhores cidades. Isso é um preconceito. Você já leu a Bíblia? É uma atitude anticristã. Está escrito: estive preso e não me visitastes. Você não quer nem que faça um presídio lá isolado. A fuga aqui é 0,0 qualquer coisa. Rarissimamente você tem problema de fuga. Isso está mudando, mas ainda encontramos uma resistência tremenda. Quem que quer? São as cidades menores, que não tem emprego, penitenciária gera 400 empregos, diretos e indiretos, então tem fila. Só que nós precisamos nas cidades grandes, para estar perto do centro econômico, para poder ir para o semiaberto, para poder ter possibilidade de trabalho. Nós temos um decreto, e eu vou verificar se todas as secretarias estão cumprindo. 5% dos empregos em obras e serviços tem que ser para egresso, ou pessoas até da família, enfim, para a gente reinserir no mercado de trabalho essa questão. Então, o sistema prisional nosso vai desde o semiaberto, CPPs, passa pelo sistema de detenção provisória, pelos CDPs, vai para as penitenciárias fechadas, que é a maioria, até segurança máxima. Nós temos 3. CDP de Presidente Bernardes, uma Supermax, Avaré e Taubaté. O ministro Tomás Bastos era ministro da Justiça e o Brasil não tinha, naquela época, a área federal, nenhum presídio de segurança máxima. Nenhum. E ele que fez. Foi no trabalho do ministro Tomás Bastos. Então, quando o Fernandinho Beiramar foi pego, não tinha onde colocá-lo. Foi para Lagoas, aí de lá ia para outro lugar, ele ficava viajando pelo Brasil, porque ninguém queria aceitar. O ministro Tomás Bastos me ligou, falei: perfeitamente, pode mandar para cá. Colocamos na penitenciária de segurança máxima de Bernardes, ele sumiu. Ficou 2 anos lá, e só saiu de lá porque o judiciário determinou. Então nós temos desde os centros de detenção provisória, para presos que ainda não foi condenado, até as penitenciárias de segurança máxima do país, e inclusive com regime disciplinar diferenciado para que precisa de autorização da justiça para casos de crime organizado. Depois queria também trazer uma palavra sobre o SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E os advogados, quero aqui saudar esse espírito, né, da advocacia. Talvez os advogados sejam dos nossos colegas profissionais liberais aqueles mais do coração do interesse público, né, do coletivo, do espírito público, que convive com vários poderes, sente as agruras da população, convive com a justiça. E nós saudar a posição dos advogados favorável ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, inclusive onde
A pessoa que vai para a conciliação, ela geralmente vai com o advogado. Mas nós já temos 111 Sejusc. E os últimos instalados foram Orlândia e Guaíra. Na família, por exemplo, passou de um ano para o outro, de 2002, foram 5.000 soluções obtidas. O ano passado foram 20.000 acordos obtidos. Então isso desafoga também a justiça, porque também não adianta ter uma justiça sobrecarregada, super judicializada. Então nosso compromisso com os Sejuscs, inclusive a aprovação da lei que já está na Assembleia para pagamento dos conciliadores, porque hoje é tudo voluntário. Então se você quer crescer esse sistema, não tem como fazê-lo só com voluntários. Então podemos, pessoas de nível superior, advogados, mas não só advogados, pessoas de nível superior que façam o curso na PAMAGES, né? na escola da magistratura, para poder a gente aumentar a conciliação e julgamento. Candidato, desculpa, o seu tempo está esgotado. O senhor tem mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de livre escolha. Ok, mas antes eu queria destacar aqui a questão da autonomia orçamentária. Nós somos totalmente favoráveis. O judiciário é outro poder, não é subordinado ao executivo, totalmente favoráveis. Agora, a conciliação dos orçamentos, ela se faz pelo legislativo, que é uma casa coletiva de vários partidos, para poder caber dentro da arrecadação do Estado. Mas nós somos favoráveis. A questão da justiça estadual e o pacto federativo, eu sou favorável à descentralização. Os Estados Unidos, a Alemanha, são modelos de federação. Tem muito mais autonomia o poder local e os estados federados. O Brasil, tudo é centralizado. Você liga a televisão, dia e noite, é Brasília, 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 Brasília. Então é impressionante. Eu veto toda hora projetos da Assembleia, porque a PGE, o professor Elivaldo da Silva Ramos, nosso procurador-geral do Estado, é professor de Direito Constitucional da USP. Então, constitucional. O Estado não pode fazer nada. Em matéria, Código Civil, Penal, tributário, eleitoral, Código do Consumidor, tudo é federal. Então, acho que a questão federativa, ela é importante. Finalmente, para os minutos finais aqui, além de agradecer, é dizer que se eu tiver a honra, e quero pedir aqui o apoio de vocês, de servir ao Estado de São Paulo mais 4 anos, quero fazer junto com a sociedade civil organizada. Muito mais importante do que governo, que é o braço político, é a nação, né? Nossa língua, nossos costumes, nossa religião, a luta dos que já morreram. A nação é muito mais importante do que governo. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da sociedade civil organizada, ganha a população. O governo moderno não é aquele que é mandão, mas é aquele que dialoga, né, que ouve mais e aí erra menos. E, finalmente, dizer que o Estado de São Paulo vem avançando. São mudanças permanentes. Nós, há 20 anos, a gente dizia, olha, São Paulo tem o tamanho da Argentina. É igualzinho, segundo país da América do Sul. Hoje o PIB da Argentina é 448 bilhões de dólares. O PIB de São Paulo é quase 800 bilhões de dólares. Nós somos 2 Argentinas. É impressionante a força econômica do Estado. Essa é a terra do trabalho, né? De quem valoriza o fazer, de quem tem paixão pelo fazer. Depois, destacar a responsabilidade fiscal. O Estado tinha uma dívida 2,2 vezes a receita corrente líquida. Então, você tem uma receita corrente líquida de 120 bilhões, sua dívida não pode passar de 240. Essa é a lei de responsabilidade fiscal. Foi um grande ganho para o Brasil. Nós estávamos acima, 2,2 vezes. O Senado nos deu até 2015 para chegar nos 2. Eu cheguei nos 2 em 2005, 10 anos antes. E hoje é 1,4 a dívida. Pagando juros de IGP, DI,
mais 6, 7,5% ou 9%. Olha que barbaridade. Em 2003, quando o Lula assumiu, havia muita temeridade no mercado. No ano anterior e no primeiro semestre, o IGP foi acima de 20%. Então você imagina você não contrair um empréstimo e a sua dívida crescer 30%. Foi isso que aconteceu. E mesmo assim nós reduzimos para 1,4%. A presidenta Dilma disse que vai, após a eleição, reduzir, mudar o índice, não de IGP, mas para IPC, que é correto essa medida, e reduzir a taxa de juros. E, no minuto final aqui, nosso, aqui a coisa é... Meu nome é Enéas, né? Mas vamos cumpri-lo aí. Dizer que São Paulo tem muitos desafios, né? Muitos desafios, e nós o reconhecemos, é acordar cedo e trabalhar para valer. Mas ela é maior que os seus desafios. Muito obrigado. Nós agradecemos ao candidato Geraldo Alckmin. Para promover o encerramento dessa primeira apresentação do dia, com a palavra, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. Apenas para agradecer mais uma vez o nosso governador pela presença nessa casa, nesse momento histórico. Agradecer às entidades co-irmãs pela junção que fizemos nessa iniciativa inédita de realmente fazer com que a justiça passe a ser palco nesse debate eleitoral tão importante para a democracia do nosso Estado, do nosso país. E agradecer a todos pela presença. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com a chegada do outro candidato, que será na sequência o Alexandre Padilha, depois o Walter Seglione, Raimundo Sena e, finalmente, o candidato Gilberto Marigoni. Muito obrigado.